Boa tarde a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma aula síncrona de restabelecimento de estação de trabalho e assistência informática. E eu já venho começar parabenizando a todos que estão assistindo essa aula ao vivo e dizer que a gente conseguiu alcançar a marca absurda de 3 pessoas tendo visualizado a aula de manhã. E vem na minha cabeça a possibilidade de fazer todas as aulas síncronas do jeito que vocês amam, adoram e veneram. É isso que vocês querem, crianças? Aulas síncronas, que eu pego de manhã cedo, de 8 horas da manhã, de 7h30 da manhã, emenda até 11h50. Vocês sabem que eu sou capaz disso. Vocês não duvidem de mim. Ó, o conteúdo dessa semana foi redes estruturadas, hein? Eu vou começar com restabelecimento, depois a gente vai para assistência, porque restabelecimento é um conteúdo um pouco maior. Levanta a mão quem assistiu a aula de restabelecimento. Se tiver sido mais que 3, eu já sei que tem alguém mentindo. Aí, ó. Brena querendo ser aluno nota 10. Joaquim, Ulisses e Danube deu uma coçada na testa com a mão assim, para dizer que para dizer que foi ele. Já descobri quem foi os 3 que assistiram de Eu manhã. assisti, pô, é sério. Assisti, E você por que tá foi que rindo. não contou? Pois meu YouTube tá bugado. Ó, assisti. Se quiser eu mostrar até o histórico do YouTube aqui pra mostrar. Não, se tem uma coisa que eu não quero ver é o histórico do seu YouTube. Não, calma lá, pera lá. Deve estar cheio de coisa de LOL. Ah, tá. Cadê? Aqui uma guia. Meu YouTube. Aqui, ó. Quantidade absurda de 3 visualizações e 2 likes. Já sei até quem foi que deu like. Aqui, o de rede estruturada. Oh, meu Deus do céu. Esse videozinho deu meia hora de vídeo. Gente, rede estruturada. Por favor, assistam o vídeo, né? Não tem como a gente seguir nessa. Tem como mudar a thumbnail. Para uma que eu não esteja de boca aberta parecendo retardada. Legal. Deixa eu voltar. Essa semana, o conteúdo de restabelecimento foi redes estruturadas. É uma forma estruturada de instalar redes de computadores nas residências. Na verdade, ele é voltado para instalação predial comercial. Então, se dá certo num prédio comercial do tamanho da EP, imagine que ele pode ser escalonado para o tamanho que vocês quiserem, né? Eles podem ser simplesmente adicionados mais módulos sem que a rede perca performance. Então, aí vem meu primeiro adendo no assunto, que é a rede da escola é uma rede estruturada. A rede da Epetanedina Norte de Paiva é uma rede estruturada. E nós não temos problema de conexão na rede, mesmo tendo 498 alunos e mais 20 professores e pelo menos uns 10 funcionários. Não temos problema de conexão na rede. Na internet é outra coisa, né? Mas vocês nunca digitaram a senha e ele ficou carregando e não conectou. Vocês nunca me viram saindo da sala de aula dizendo eu vou ali reiniciar o servidor para vocês conseguirem conectar. E de vez em quando acontece na casa de vários de nós, né? Acontecia antigamente com mais frequência, que a gente podia aglomerar. Hoje em dia acontece com bem menos frequência, mas ainda ocorre. Você chegar em um lugar, em um parque, uma festa, em um clube, e de repente não conseguir conectar no Wi-Fi e reinicia. O roteador que dá certo. Dá certo para você, mas desconecta alguém que você tomou o lugar. Ok? Então, uma rede estruturada, ela impede que esse tipo de coisa aconteça. Principalmente quando a gente leva em consideração todos aqueles servidores que a gente falou nas aulas passadas. Os servidores que a gente falou na aula passada, o servidor de arquivos, por exemplo, ele vai estar consumindo banda da rede. Então, se o meu cabo... Passei a semana com um cabo de rede aqui do meu lado e hoje ele se sumiu. Mas se meu cabo de rede, ele transmite em uma velocidade de 100 megabits por segundo, não quer dizer que você só vai atingir essa velocidade quando estiver conectado na internet. Se você se conectar entre um computador e um servidor de arquivos na mesma rede, ele vai conectar a 100 megabits por segundo. Então, quer dizer que ao inserir servidores na sua rede não ficará congestionada. Outro exemplo disso
São câmeras de segurança via IP, que se conecta via Wi-Fi. Você não pode, de forma indiscriminada, adicionar câmeras de segurança no seu estabelecimento, na sua casa, via IP. Você tem que fazer o planejamento da quantidade de dados que eles trafegam e quais redes eles estarão acessando. Outra observação, tem um requisito de segurança. Não adianta você centralizar seus arquivos para você não perder em um servidor de arquivos e ter uma rede Wi-Fi com a senha fraca, onde clientes podem acessar suas impressoras, suas scanners, seus arquivos compartilhados na rede. Você não fez uma rede bem estruturada. Você não fez uma rede estruturada. Você tem que fazer a rede pensando em todos os caminhos que ela pode transcorrer. Em outras palavras, vamos imaginar que nossa rede de dados é similar a uma rede de tubulação de água, certo? Só que nossa rede de tubulação de água da nossa casa, ela chega da rua, enche uma caixa d'água, né, e a caixa d'água distribui. Então, a caixa d'água é como se fosse um cache, um servidor cache, um proxy, né? Vamos imaginar que nossas casas não têm caixa d'água, que chega da rua e vai direto para as nossas torneiras, chuveiros e tudo mais, certo? Então, significa dizer que você gastou muito dinheiro, você fez uma rede de instalação hidráulica na sua casa, bem bonitinha. Se tiver faltando água, vai chegar água na torneira? Não chega água na torneira. Porém, se você tá chegando água da torneira, só que você fez uma instalação horrível na sua casa. Uma instalação horrível, com canos ruins, que passaram muito tempo no sol, que ressecaram, e tá cheio de infiltração na sua casa, tá cheio de cano quebrado. Tem água chegando da rua. Vai chegar na sua torneira? Provavelmente não, ou às vezes pode até chegar com má qualidade, né? Pode chegar com barro, com sujeira. Então, pode chegar de um jeito que você não queira. Mas aí você sabe, você fez o planejamento. Isso, Romulo, aqui em Assaré, a gente passa por períodos de falta de água. Só o abastecimento de água é dia sim, dia não. Você diz, eu vou botar uma caixa d'água de 500 litros, de 1.000 litros, seja o que for, você faz o planejamento pela quantidade de pessoas que tem na casa e coloca a caixa d'água. Não é verdade? A mesma coisa com a nossa internet. Rômulo, a gente tem muitos usuários conectados na nossa rede e a internet aqui oscila bastante. Então, que tal se a gente colocar um servidor proxy? Rômulo, a gente tem a necessidade muito grande de compartilhamento entre um computador e outro, e a gente usa muito HD externo, só que a gente derruba o HD externo no chão e corre o risco de perder as coisas que estão dentro dele. Por que você não faz o compartilhamento via rede? Rômulo, só tem uma impressora na escola que fica lá na secretaria. Por que você não instala na rede a impressora para você acessar? Então, todos esses questionamentos, eles são feitos por um engenheiro, e aí pode ser um engenheiro de computação, ou pode ser um técnico em informática, e ele prepara, faz o planejamento, cria a planta de instalação de estrutura de distribuição de rede de dados, né, no seu prédio, na sua residência, e aí a gente vai lá e instala. Então, eu mostrei no vídeo a norma técnica da BNT. Gente, isso é sério. Da mesma forma que a galera faz a planta escolhendo onde é que vai ser cada parede dos prédios, cada viga, cada pia, cada porta, cada janela, existe o esquemático que mostra onde será cada tomada, onde é que vai ser o quadro de distribuição, quantas luzes terão por sala, e existe também um que define rede de dados, que define onde é que vai estar a caixa de distribuição, onde é que vai estar o rack, onde é que vai estar a sala de equipamentos, qual o tamanho da sala de equipamentos, todas essas informações que vão criar uma rede bem estruturada e devidamente certificada. E aí você, após instalar, você pode fazer a testagem da rede e certificar a rede. Só que, naturalmente, como vocês devem estar imaginando, devem ser muitas regras. E são 48 páginas de regras que que estipula a norma da BNT, é a norma técnica 14565 da BNT. São 48 páginas que discriminam o que é que pode e o que é que não pode.
Ele fala até a altura do chão que a tomada de internet tem que estar. E aí eu já explico para vocês. É por isso que lá no laboratório de informática, as tomadas com RJ45 fêmeas, elas são próximas ao chão. É uma norma que existe que diz que tem que estar 30 centímetros do chão. Uma norma que diz isso. E um instalador obedeceu a instalação e fez essa instalação naquela altura. É por isso que no laboratório de informática tem um rack com um switch só para distribuição lá. É claro que aquele rack é um pouquinho grande, né? Podia ser um rack menor, podia ser um de parede. Existem vários questionamentos que a gente pode fazer. Mas foi escolhido para o laboratório. É por isso que os cabos de rede passam todos pela mesma parede, em um backbone, que vai da sala de equipamentos, que está ali que vocês não assistiram o vídeo, né? Mas é aquela sala que fica em frente à mesa de Luciana, que é a sala do servidor, né? De lá sai um backbone que vai por aquela parede do lado esquerdo, né? De quem está entrando na escola, e atravessa a escola, como diz o Matuto, de fora a fora, passando pela coordenação, passando pela direção, passando pela sala dos professores, passando pelo Léo e pelo Lei. E, por fim, ele deveria descer para o laboratório de hardware. Não desceu, e é coisas que a gente resolveu do jeito que deu. A mesma coisa acontece do outro lado, ele passa, vai para o outro lado e segue do outro lado sendo distribuído. E distribui em cima também. Então, alguém fez o esquemático de distribuição de rede naquela escola. Dicas de passagem ficou relativamente bem feito. É claro que a gente sempre consegue encontrar defeitos em instalação, principalmente em obra pública, que quando chega do meio para o fim, a galera já tem gastado todo o dinheiro da obra e está com prazo já atrasado, querendo entregar e o povo cobrando. Aqui e acolá a gente encontra uns defeitozinhos, mas nada muito absurdo. E aí, no vídeo eu explico, tomando como base um prédio de 5 andares, eu falo sobre backbone, eu falo sobre distribuição vertical e horizontal, mas os mesmos conceitos que eu utilizo em um prédio, eles podem ser utilizados em um prédio muito vertical, eles podem ser utilizados em um prédio como o nosso da EP Antônio Medina, que é um prédio mais horizontal, é um prédio mais térreo, né? Ele só tem o primeiro piso, mas ele possui muitas salas no térreo, principalmente as salas com a maior quantidade de computadores estão no térreo. Na verdade, não tem nenhuma sala com computador no primeiro andar. Ah, tem, né? Tem a biblioteca. A biblioteca tem uma partezinha no primeiro piso, no segundo piso, né? No primeiro andar, que possui uns cabinhos de internet lá. Mas fora isso, não temos. Quem assistiu o vídeo, tem alguma dúvida? Maria Brena, Danúbio diz que assistiu o vídeo. Cadê? Ok? Então, assim, a gente vai aprender a montar um hack de servidor. Nas próximas aulas eu vou falar sobre patch panel, vou falar sobre fixação, vou mostrar como é que faz. E eu quero mostrar um vídeo em que um cara de um curso de instalação de redes estruturadas, muito interessante, passagem de cabo, é tudo muito interessante, coisa que nós estamos extremamente preparados para fazer na escola. Essa é a disciplina que já há alguns anos eu ministro ela, e quando chega nesse assunto eu preparo o laboratório para a gente fazer lá passagem de cabo. Eu até comprei um monte de rolo de cabo para mostrar para vocês como é que agrupa, a coisa mais linda do mundo. Mas como vocês sabem, isso não acontecerá nem tão cedo. Porém, a gente vai fazer um cursinho de instalação, é bem interessante o curso, ele é bem prático, e o cara é meio doido, o cara que ensina, o que deixa para mim um curso melhor, que pelo menos dá vontade de assistir. Nesse curso, o rapaz, ele explica o que é sala de equipamentos, ele mostra como é que faz a saída dos cabos do rack, a entrada, a instalação, a organização dentro do patch panel, e diversas normas. A gente tem norma, gente, que diz que dentro do rack, se o cabo de rede estiver conectado do rack para o rack, ou seja,
dentro do mesmo rack, ele tem que ser um cabo de rede manufaturado. Ele não pode ser aquele cabo de rede que vocês fazem à mão. Tem que ser aqueles cabinhos que tem a pontinha toda vedada de borracha, parecendo esses cabinhos que vem o roteador. Não sei se vocês já viram, e o meu, mais uma vez, se sumiu. Tá lá para dentro da caixa. Tem que ser um cabinho que você compra pronto, para conseguir passar. E existem diversos equipamentos, e existem diversas formas de organizar um hack, e a gente vai ver várias formas dessa ao longo das próximas semanas. Então, essas semanas, essa aula é a aula introdutória, e a gente vai passar algumas semanas discutindo, falando sobre rede estruturada, e existe um conteúdo programático, um estudo de caso. Esse estudo de caso, não sei até que ponto a gente vai conseguir fazer, mas eu vou tentar com que a gente faça esse estudo de caso. Tudo bem? Perguntas de restabelecimento? Rede estruturada é a forma correta de instalar uma rede. Correta mesmo. De passar a tubulação pela parede que vai o cabo de rede. De colocar a tomada na parede. Não só a tomada de RJ45, mas também de RJ11 para ligação telefônica, para ramal, para distribuição de conexão de chamadas, de voz, de vídeo, de tudo. É a forma correta. E foi assinada embaixo pela ABNT, tal qual aquelas normazinhas que vocês tanto odeiam da ABNT, que vocês devem ter visto em PI. Sim, tem tanta norma quanto aquele ou mais. Partindo para assistência informática, a gente viu 2 problemas essa semana. Semana passada a gente tinha visto só um. E eu já venho pedir desculpa pela falta da nossa aula síncrona na semana passada. Nós estávamos em reunião, justamente discutindo o futuro de vocês. Discutindo o futuro, não. Discutindo o passado de vocês, discutindo os resultados de vocês no primeiro bimestre. E por isso a gente não pôde participar, e semana passada minha aula síncrona foi apenas com o segundo ano de informática, que começa um pouquinho mais tarde, e aí deu para pegar o conteúdo, né? Deu para pegar a aula. Deixa eu olhar aqui, assistência informática. Assistência informática, essa semana foi o problema 13 e 14, não foi? O problema 14 foi o deslote de memória RAM, e o problema 13... Aqui, o problema 14. E o problema 13 foi o que, gente? Ai, meu Deus. Alguém lembra? É software quando ele dá problema. Ah, tá. O problema 13... Assim, essa semana vocês estão de boa, foi só problema besta, só problema simples, só problema tranquilo. Em relação aos softwares, caso você tenha dificuldade em executar algum software no seu computador, muito provavelmente é um problema de hardware. Não hardware defeituoso, e sim hardware que não tem capacidade de executar um software tão pesado. E não precisa ser coisa de outro mundo. Por exemplo, o Google Chrome, ele é um monstrinho para comer memória RAM. Então, você tem um computador com 2 GB de memória RAM e abrir um Google Chrome, ele vai pedir até pelo amor de Deus. Ele vai suar, não vai aguentar. Não é culpa do Chrome. Essa semana eu perdi minhas informações do computador, porque meu HD estava travando. Então eu entrava em Dota, ele travava. Eu entrava no Chrome, ele travava. Eu estava no Chrome jogando Dota, ele travava. Aí eu estava achando que era o Dota. E aí eu fui fazer um scan no meu HD, o que foi que ele mostrou? Quase 32% do meu HD comprometido com blocos danificados. E aí, toda vida que ele estava lendo os arquivos, que ele passava por um bloco danificado desse, ele parava tudo, pensava na vida, não é aqui não. Aí procurava a textura em outro lugar e vida que segue. Então, toda vida que eu mudava de cena, ou que eu adicionava um item novo, que ele tinha que aparecer a imagem do item, uma besteira. Não é efeito, não é aquele monte de luz piscando, que a placa de vídeo, não. Eu ia adicionar um ícone novo, que era uma imagem nova. Aí ele ia lá no HD, procurava a imagem para mostrar na tela, esse ia lá no HD e travava.
eu passava 5 segundos com o computador aqui parado. Que, para vocês que jogam, sabe como é incrível. Tudo que pode acontecer dentro de 5 segundos. E às vezes travava o programa, tela azul do Windows, reiniciava aquelas coisas divertidas e legais que acontecem no nosso dia a dia. E era o quê? Problema no HD. Então, um problema de software, ele pode acontecer? Claro que pode acontecer, a gente não pode descartar, porque no final das contas, são pessoas que fazem o programa, né? E pessoas erram. Então, assim, ele pode acontecer. Se ele acontecer, você resolve desinstalando, limpando e instalando novamente. E aí, a gente vai sempre lembrar, deixa eu colocar aqui no chatzinho, a gente vai sempre lembrar do ms-config, que possui os serviços para a gente vai sempre lembrar do desfragmentador de disco, a gente vai sempre lembrar da inicialização do sistema, inicialização do sistema, e a gente vai sempre lembrar dos arquivos temporários, do temp e do porcentagem, tempo, porcentagem, que você pode apertar o Windows R, executar o temp, ele abre uma pasta com todos os arquivos temporários, e o porcentagem, tempo, porcentagem, aparece mais arquivos temporários que você pode limpar, ok? E após limpar, você pode instalar o seu programa novamente. Como o conteúdo dessa aula foi muito simples, eu aproveitei para mostrar algumas outras ferramentas. Eu adicionei no conteúdo da aula as ferramentas de remoção de software mais famosas. Entre todas elas, a mais famosa de longe é o CCleaner, que eu acho que todo mundo já viu instalado em algum computador aqui uma vez na vida, pelo menos, né? O CCleaner, ele é uma ferramenta de, entre aspas, limpeza do Windows 10, ou, na verdade, dos Windows, eu acho que ele existe desde o XP, e ele serve justamente para dar uma limpada nessas configurações que algum software pode deixar depois de ser instalado, e nesses arquivos temporários remanescentes após a desinstalação do programa. Arquivos temporários são úteis, eles têm sua utilidade, só que, como o nome diz, eles são temporários. Então, não faz sentido existirem arquivos temporários antigos. Porque se ele é temporário e ele se perpetua, né? Ele não é temporário. Ele é lixo. Se você fez uma anotação aqui, eu preciso do telefone de alguém. Me dá teu telefone, aí anota aqui no canto. Aí eu anotei aqui no canto. O telefone de alguém. Sai, para amanhã eu ligar. Aí amanhã você liga e o papelzinho continua aqui em cima de sua mesa. Ele virou lixo. Informação temporária que não é apagada é lixo. Deveria ter sido apagada. E aí existem softwares que resolvem isso. Inclusive no Android, que eu até mostrei rapidinho. No caso do Xiaomi, eu não sei como é que anda a situação dos Androids pelo mundo. Abri a notificação, já chegou o iPhone 12 roxo, se eu quiser comprar, né? Simples. Só o que faltava era chegar, né? Com certeza. Não faltava os 5 mil reais, só faltava chegar o iPhone roxo. Não sei como é que anda os outros Androids, mas no Xiaomizinho, ele já vem com um programa de limpeza, que no meu já tem 2 GB para limpar de coisa. E ele apaga justamente isso, arquivos temporários, alguns pacote de instalação, às vezes você baixa, 2 GB e 14. Adeus. Arquivos obsoletos, arquivos de cache, resíduo de aplicativo que eu desinstalei e tudo isso. E você pode tentar instalar novamente o software que lhe deu problema. Atualmente no Ubuntu eu passo raiva com um softwarezinho que eu tô com muita vontade de fazer isso, desinstalar e instalar de novo para ver se resolve, que é o Geary, que é o gerenciador de e-mails. Deixa eu ver se eu compartilho aqui para vocês. Eu acho que não tem nada demais nesses e-mails mesmo. Deixa eu abrir o professor. Esse aqui, pronto. O Geary é que é a nossa aula. O Geary é um aplicativo para leitura de e-mails. Então, aqui eu cadastrei as minhas contas de e-mail. E aqui eu recebo e-mails de vez em quando.
e às vezes ele diz que está selecionado, que eu selecionei a janela dele, mas a janela não carrega. O ícone fica selecionado, quando eu tento clicar na tela, não clique em nada. Por exemplo, eu tenho o Chrome aberto, e eu abro por cima do Chrome, Geary, às vezes o Geary não aparece, e onde eu clico no Chrome não funciona. É como se ele estivesse clicando no Geary. E aí eu minimizo o Geary e o Word volta a funcionar, o Google Chrome volta a funcionar normalmente. E às vezes acontece isso, nunca mais aconteceu, eu tô olhando aqui para a cara dele. Na hora que acontecer de novo, ele vai aprender a voar. Mas é um exemplo que está acontecendo comigo e pode ser que aconteça com vocês. Mas nunca é problema no software. É muito difícil ser problema no software, muito. Mas é uma possibilidade que a gente tem que levar em consideração. O segundo erro, que a gente estudou essa semana, é um erro muito similar ao do problema 9, se não me engano. Aonde, na verdade, é o 9 eu acho que é o 2, são bem parecidos. Que, no caso, ele ele está tendo um problema de conexão entre a memória RAM e o slot de memória RAM, e a placa-mãe, né? Só que nesse caso, nesse problema, ele fala sobre a importância de você limpar o slot. Ele diz, não está pegando a memória RAM, mas quando você coloca no outro slot, ele funciona. É engraçado, isso acontece, e é engraçado porque aconteceu comigo, o computador que eu vendi para Rafael, ele foi com esse problema, e de repente não ligava mais, aí tirava a memória RAM, botava de novo, funcionava, e a memória RAM estava limpa, estava tudo bonitinho, mas quando a gente olhou no contato, sabe aqueles pontinhos brancos que ficam, principalmente em televisão, como se fosse bosta de mosca? Quando você tem muito, fica um negócio assim, chega ácido, que é até ruim de limpar, não é só passar o paninho, tem que passar o produto, dar uma esfregadinha com ódio. Imagine um desse no slot de memória RAM. Então, deu até um certo trabalho para a gente tirar, mas aí logo a gente tirou e resolveu o problema. E até onde eu sei, está funcionando até hoje o computador. Então, é necessário que vocês tomem cuidado com a limpeza do slot de memória RAM. E também, como a aula era bem simples, eu adicionei no fim algumas imagens. Eu adoro quando eu escuto as pessoas dizendo que hoje em dia a gente aprende tudo que quiser, porque tudo tem na internet. Aí eu pego umas imagenzinhas lindas, maravilhosas e bem elaboradas da internet, da galera pegando memória RAM para tirar foto. Pegando memória RAM como se fosse um leque. Um monte de memória RAM na mão e a pessoa com a mão assim. Tudo que está na internet tem informação, né? Conhecimento é outra coisa. E aí tem umas fotos lindas da placa-mãe, umas memórias diferentona, e o cara com os 5D. Gente, quem é? Não. Vamos supor que você não sabe dessa informação. Por que você pegaria na memória RAM desse jeito? Com os 5 dedos. Os 5 dedos. Os 5. Não faz sentido. Porque se fosse 2, eu diria que era ignorância. Agora é 5, ele estava com medo de não pegar direito na placa, na memória RAM. Não faz sentido. E aí tem aí, só lembrando, né, aproveitando que eu estou segurando esse HD, essa power bank, o jeito correto de se segurar são pelas extremidades, aqui, usando o mindinho e o polegar, e a memória RAM ela é bem leve, você consegue fazer isso de boa. E se você tiver a mão pequena e não conseguir fazer, minha mão não é grande de forma alguma e eu consigo fazer isso. Mas se sua mão for menor do que a minha, você sempre pode usar as duas mãos para pegar na memória RAM. Só isso. Encontrei um, né, como é o nome dele, é Mineirinho BR, um carinha fez o tutorial com a mão nos contatos, para não pegar, disseram para ele que não podia pegar na placa, aí ele pegou no contato da placa de memória. Digo, meu Deus, esse cara tá ensinando muita gente. O que me lembra também é aquele vídeo maravilhoso da galera levanta o processador da placa-mãe, aí coloca a pasta térmica e coloca o processador de volta, fazendo um sanduíche. Isso é muito didático, muito didático. Não façam isso, pelo amor de Deus. Gente, alguém ficou em dúvida em alguma dessas duas aulas? Não, peraí, que esse vídeo agora eu vou ter que encontrar.
Rômulo, Oi. tem como você também apagar os arquivos temporários, tipo, utilizando o Windows R no executar e você digita temp. Aí, mas se você apagar todos os arquivos que tem naquela pasta temporários, tipo, não vai afetar nada no seu computador? Pode afetar, assim, mas não em relação a erros. Assim, para que servem os arquivos temporários? Imagine que você vai estudar história agora, e você está no seu quarto estudando história, mas sua bolsa não, né? Seu armário de livros está lá na sala. Está cheio de livros, cheio de pasta, todas as séries que você já cursou, todas as informações estão lá na sala. Aí você se levanta, vai lá na sala e pega o livro de história. Só que você é muito inteligente, você não pega só o livro de história. Você pega o livro de história, pega o livro de geografia, pega alguns livros, não todos, porque não tem como você trazer todos. Aí você pega e coloca assim do lado de sua mesa. Aí você começa a estudar história. No meio do estudo de história, você precisou de um conteúdo de geografia. Você vai e já está aqui do lado. Você não perde tempo indo na sala de novo. Só que você concorda comigo que vai ter um momento que você vai parar de estudar e vai para matemática? Pois é, esses arquivos continuam aí. Os arquivos temporários também podem ser, são arquivos que os desenvolvedores fazem, criam no seu computador para guardar uma informação temporária. Então, imagine que você está no Word, está digitando um texto e falta energia. Hoje em dia, quando você liga de volta ao seu computador, está lá ainda o que você estava digitando. Por quê? Porque o Word estava pegando o que você estava fazendo e salvando em um arquivo temporário. Esse arquivo temporário, como vocês podem imaginar, na hora que você apertar Ctrl S e fechar o Word e apertar em salvar e sair, né? Era para esse arquivo temporário ser destruído. Muitas vezes esses arquivos temporários não são. Muitas vezes mesmo. Lá no começo do curso, na primeira vez que a gente fez manutenção no laboratório de informática, a gente já chegou a pagar 4 gigas e meio de arquivos temporários em alguns computadores que vai juntando, acumulando, acumulando, acumulando. E parem para pensar, né? Dentro do HD de 1 tera, 4 gigas não é nada. É muito pouco mesmo, não faz tanto impacto, né? E se você abriu, aí o que é que você perde? Ah, Romulo, mas tá, e o que é que eu perco se eu apagar? Simples. Eu vou pegar esse monte de anotação que tem aqui do meu lado, eu vou jogar todo fora. E na próxima vez que você for fazer história, geografia, for estudar história e geografia, você não vai pegar do lado de sua mesa. Você vai ter que se levantar e ir lá buscar. Só que você, o que foi que lhe poupou? O trabalho de procurar. Deixa eu ver se está aqui, história e geografia. Aí se tiver, bem. Se não tiver, você vai buscar. Aí você diz, ó, isso aqui tudo está descartado, tem mais coisa que eu não uso do que coisa que eu uso, vale a pena jogar fora. Ok? E aí eu estou dando um exemplo genérico, mas saibam que qualquer programa pode criar arquivos temporários para suas necessidades. Então, um exemplo de arquivo temporário do Google Chrome. Quando você está fazendo download do arquivo, você não baixa o arquivo todo de uma vez. Você vai baixando kilobyte por kilobyte, ou 18 kilobytes a cada 18 kilobytes, uma coisa assim. E ele vai juntando em um arquivo maior. Se você parar o download, fechar, faltar energia, cair a internet, esse arquivo está lá. O pedacinho que você baixou, que não serve para nada. Porque está faltando grande parte desse arquivo, mas está lá. É um arquivo temporário. Esse arquivo vai deixar de ser temporário quando você termina de baixar, ele cria um arquivo efetivamente salvo no seu computador, na pasta que você pediu, e apaga o arquivo temporário. Se você entrar na pasta do temp e apagar tudo que tem, você vai ver que vai ter alguns arquivos que não vai poder ser apagado. Não insista. Se o arquivo não pode ser apagado, significa que ele está sendo usado. Se ele está sendo usado, significa que ele é útil. Se ele é útil, não tem problema, ele está lá. Né? O nosso problema são os arquivos temporários inúteis. Gente, mais alguma pergunta? Não sei por que apareceu tão pouca gente na nossa aula de hoje. Não sei por que tão poucas pessoas assistiram nosso vídeo no YouTube, mas aí eu já vou pedir para Danube. Danube, cadê tu, Danube? Ligar a câmera de novo. Pronto. Joaquim, se levanta. Aí, hora da chamada. Tchau. Já foi. Mandei no...
Mandei no WhatsApp de alguém só para salvar. Mandar no de Jarana, fica mais seguro. Qualquer dúvida, assistam o vídeo, pelo amor de Deus, assistam o bendito vídeo, os benditos vídeos, para a gente poder discutir melhor. Lembre-se que não é tão fácil assim. E você que está assistindo essa aula pelo YouTube, muito bem, deixar de assistir minha aula para estar dormindo de tarde, no calor ainda por cima. Parabéns. Gente, obrigado pela participação de todos, vocês do YouTube.